CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h09. Hoje o quadro CBN Direito é com o deputado federal Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul. Ele também que é relator da PEC da segunda instância e que está fazendo ali um movimento na Câmara para reabrir, né, os debates sobre esse assunto. Deputado Fábio Tradi, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia a todos os queridos ouvintes da CBN Campo Grande, um prazer falar com todos vocês. Deputado, qual é o clima hoje na Câmara Federal para esse assunto específico da PEC da segunda instância? Olha, se fosse votada hoje no plenário da Câmara, dificilmente teria os 308 votos necessários para aprovar a PEC. Mas na comissão especial, que é a fase onde ela se encontra hoje, ela passa com uma certa margem de votos assim, que dá uma expressiva vitória. É que na comissão especial são 35 deputados e esses deputados acompanharam a tramitação da PEC, ouviram os especialistas do Brasil todo e já estão convencidos de que ela é importante para o país. Isso precisa ser feito, esse processo de convencimento, junto aos deputados que vão votar no plenário. Por isso que nós estamos pedindo o apoio da sociedade para sensibilizar o parlamento brasileiro. Com base nesse argumento do senhor, o que a gente pode entender do ponto de vista técnico, o senhor que é o relator, né, da PEC, e os pontos favoráveis para que esse convencimento, que já aconteceu na comissão especial, também aconteça no plenário com os outros deputados. Quais os pontos que o senhor está argumentando para fazer essa aprovação? Diversas pesquisas junto à opinião pública realizadas nos últimos anos atestaram que a principal queixa da população brasileira em relação ao Poder Judiciário é a morosidade e a falta de efetividade das decisões. Isto é, muitas pessoas entram na justiça, ganham as causas, mas não levam, porque não concretiza a decisão, não é? Por conta de recursos que são interpostos pela outra parte. A PEC acaba com isso, porque o Brasil é o único país do mundo que, para você ter a concretização da decisão, você tem que percorrer 4 graus de jurisdição. Primeira instância, segunda instância, terceira instância e quarta instância, chegando até o Supremo. Às vezes, ocorre de a parte que não tem razão jurídica ficar se utilizando de recursos só para impedir a concretização das decisões. Então existem recursos com nomes absurdos, nomes repetitivos, embargos, 10 vezes, assim, embargos de agravo, justamente para não concretizar a decisão. Até que acaba com isso, Ginês. Por quê? Porque logo depois do segundo grau de jurisdição, finda o processo, não é? E então já tem a concretização da decisão. Então, esta PEC, ela favorece as pessoas que precisam do judiciário para resolver os seus problemas. E ela não favorece aqueles que se utilizam do judiciário para retardar o cumprimento das decisões que são desfavoráveis a ele. Então, por isso que nós estamos pedindo o apoio dos parlamentares para que a PEC seja aprovada. E na visão do senhor, qual seria a resistência para que isso avançasse? É que ela começou muito com a discussão relacionada à área penal, dizendo que a PEC era prisão em segunda instância. Ela foi, não é mais. Agora é a PEC da segunda instância geral, porque ela vai também melhorar o sistema de justiça civil, trabalhista, previdenciário, por exemplo, muitos idosos, né, querendo aumentar, fazer o reajuste da aposentadoria, R$100, R$150, R$200, quando o INSS recorre até o Supremo, leva mais ou menos 10 a 12 anos para concretizar. Isso vai acabar, até que ela justamente combate essa morosidade. Reclamantes no juízo trabalhista
Muitas vezes os reclamados, não é, com bons advogados, vão recorrendo e leva 15, 20 anos até eles receberem seus créditos. Isso vai acabar com a PEC da segunda instância. E na questão penal também, vai ter a prisão logo depois da segunda instância. Mas é uma das vantagens, não é? Então, ela é, na realidade, muito importante para melhorar, inclusive economicamente. Do ponto de vista econômico, nós fizemos um estudo no relatório, países que investem, né, e o mercado investidor analisa se o judiciário do país que vai receber investimento é ágil, é previsível, é eficiente, é efetivo. São qualidades que hoje ainda o judiciário não pode ostentar. Com a PEC isso pode acontecer, então economicamente também é importante. Então eu posso entender agora que a PEC ela é muito mais ampla, como o senhor explicou, do que simplesmente ou exclusivamente prever aí a prisão após condenação em segunda instância. E esse carimbo lá no começo talvez possa estar atrapalhando esse andamento. Exatamente. No ponto, as pessoas ainda estão achando que a PEC é a PEC da prisão em segunda instância, quando ela é muito maior que isso. Porque a prisão é uma resposta penal dentre várias outras respostas penais que existem, porque tem a pena de multa, tem penas restritivas de direitos, que não são privativas de liberdade, e as próprias penas privativas de liberdade, a prisão é uma das três. Você tem o regime aberto, semiaberto e fechado. Então, aquilo que começou com uma pequena ilha, hoje é um grande continente para melhorar o sistema jurídico e judiciário brasileiro. É por isso que a gente está pedindo o apoio da sociedade. Deputado Fábio, tem tempo e ambiente para começar ou retomar esse debate na Câmara ainda esse ano? Tempo tem. O ambiente que nós estamos encontrando dificuldades porque o governo não se mostra ainda interessado em aprovar a PEC. E nós não sabemos exatamente a razão, não é? Eu não vou palpitar, não é? Alguns supõem que seja por conta de problemas relacionados à área criminal. Mas o benefício que essa PEC traria ao sistema jurídico brasileiro e judiciário, que é diferente, o judiciário é a máquina, e o jurídico é a lei, é tão grande que favoreceria muito o Brasil. Então, tempo tem, Dinês. Agora, o ambiente, enquanto o governo ficar em silêncio, não se manifestar de forma explícita favorável à PEC, o ambiente fica complicado, de fato fica complicado. Mas nós estamos lutando, não é? O meu papel como relator, amanhã, por exemplo, dia 30, nós vamos fazer uma coisa inédita, né? Até convido os ouvintes da CBN, vocês, todos da equipe, jornalistas da CBN. Nós vamos fazer uma sessão paralela, como se fosse uma sessão oficial, né? Eu vou ler o relatório e os deputados que compõem a comissão vão debater o relatório e vamos votar o relatório, como se fosse uma sessão. Para explicar esses pontos que o senhor disse para a gente. Exatamente. E despertar a atenção da sociedade para a importância da aprovação da PEC. E que horas vai ser isso, deputado? 9 horas de Brasília, 8 de Mato Grosso do Sul, mas eu encaminho, se você me permitir, a CBN, todos os dados e como que vai ser o acesso para presenciar essa sessão. Perfeitamente, pode. A gente tem o contato aqui, a gente vai, inclusive, reproduzir isso também no nosso site para que as pessoas tenham essa oportunidade, que esse também é o motivo da nossa entrevista, conhecerem um pouco mais do que está aí no texto da PEC da segunda instância. Mas pode enviar que a gente já vai reproduzir isso também. Eu agradeço muito mesmo. Deputado, aproveitando aqui tua presença, para não ficar exclusivamente falando só sobre a PEC, a gente está acompanhando aqui no Congresso e na Câmara especificamente, o debate de 2 projetos que são do Executivo e que estão gerando aí mais polêmicas recentemente. Um deles é o Renda Cidadã, né? Estamos aí em época de pandemia e o governo vem tentando desenhar esse novo plano de renda cidadã. Como que o senhor avalia esse projeto que está sendo debatido pelo governo, pelo Executivo, mas que também depende aí da aprovação da Câmara? Olha, eu vejo assim, né, que a gente, quando está na política, a gente tem que ter muito cuidado quando critica
as ideias e as práticas dos adversários. Por que eu falo isso? Porque na época em que um outro presidente, uma outra presidente estava no poder, os adeptos do atual presidente criticavam muito, dizendo que eles faziam muita política assistencialista, muita política compensatória de transferência de renda, que isso é errado, que tinha que não tinha que dar o peixe, tinha que dar a vara para pescar, enfim. Aí o que aconteceu? Assumiu o atual governo e até a pandemia vinha patinando nas pesquisas. Com a pandemia, houve a aprovação do auxílio emergencial. Com o auxílio emergencial, o que o governo viu? Viu que aumentou a popularidade. E agora encontrou nessa questão relacionada à política de transferência de renda um forte argumento para a reeleição. Forte. E é nisso que eles estão apostando. Agora, o que eu posso dizer, não é? Primeiro, que o mundo não é redondo por acaso. Segundo, se for para fazer uma política de transferência de renda séria, e eu concordo que deva ser feito, isso também não pode contar com o dinheiro da educação. Que é a questão do Fundeb que está se debatendo aí. Exatamente. Fundeb é para investir na educação a curto, médio e longo prazo. Tem um compromisso com gerações. O projeto foi aprovado para isso, né? Exatamente. Então, eu sou contra tirar dinheiro da educação para financiar esse programa, embora esse programa seja importante. Agora, tem recursos na assistência social, recursos em outras rubricas orçamentárias que podem ser reunidos para financiar esses programas de compensação, de transferência de renda, que eu considero importante, sim. Mas sempre lembrando, é muito importante ter cuidado quando se critica o que o outro faz, porque pode acontecer de se fazer o mesmo que antes era condenado, né? Como o senhor disse, o mundo é redondo, né? Deixa eu entrar aqui numa outra questão também, falando em criticar ou não, mas a questão aí a gente fala CPMF, né? Mas seria um novo imposto. É o momento mais adequado? Tá certo que o governo acabou gastando muito mais do que estava prevendo por conta da pandemia, a gente falou aqui do auxílio, de outras despesas. É o momento do governo e o Congresso debaterem a criação de um novo tributo? Não é. O Brasil tem uma carga tributária pesada, alta, que entrava investimento do empresariado nacional, do setor produtivo. É uma carga tributária regressiva, isto é, eles transferem o pagamento dos tributos para o consumidor, não é? E agora fazer uma cogitação de aumento ou de criação de tributo, ainda com o nome disfarçado, de que é imposto digital, não é CPMF, é um despropósito. É uma incoerência e é também uma contradição com aquilo que foi proposto na campanha pelo atual presidente. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos rever de forma macro, geral, toda a política de incentivos fiscais e desonerações, porque existem muitos setores que estão sendo beneficiados com desonerações, mas não devolvem ao Estado brasileiro em empregos, né, em geração de renda, e estão sendo beneficiados tributariamente. Então é preciso fazer uma revisão geral na política de renúncias fiscais, incentivos fiscais e desonerações, e, evidentemente, seguir a liturgia de não extrapolar o teto, porque o mercado ele fica muito vulnerável e suscetível a essa questão. Se houver sinalização de que o teto vai ser extrapolado, teto de gastos, aí descarrilha o trem, porque o Brasil ele ainda depende da força do mercado internacional para investimento, para geração de emprego e renda. Então eu vejo completamente fora de contexto essa discussão. Inês. Só para finalizar, deputado, a gente falou de tributo, né? A reforma tributária, alguma chance de sair esse ano? Não tem. Não tem porque nós estamos já
em campanha eleitoral, quer dizer, o Brasil, né, está em campanha eleitoral, os deputados estão prestando atenção nas suas bases, participando das eleições. Hoje vai ter sessão na Câmara dos Deputados, mas para votar projetos assim mais consensuais, não é? Agora, reforma tributária, reforma administrativa, projetos polêmicos, não é? Eu creio que só ano que vem, com exceção da PEC. Eu acho que a PEC da segunda instância pode ser votada se nós conseguimos sensibilizar os parlamentares de que ela não é aquilo que foi, que ela agora é mais abrangente e tem compromisso com a justiça como um todo e não com relação apenas à questão da prisão. Eu quero agradecer aqui a participação do deputado Fábio Tradi, do PSD, ele que é relator da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que, entre outras coisas, determina também a prisão imediata após a condenação em segunda instância, mas é muito mais ampla, como disse o deputado, e amanhã, às 8 horas da manhã, horário de Mato Grosso do Sul, vai ter uma sessão paralela. Daqui a pouquinho a gente vai estar colocando isso no nosso site do Grupo RCN também, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer mais sobre a PEC. Deputado, muito obrigado pela atenção e pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, Ginês. Um grande abraço a você e a todos os queridos ouvintes da equipe CBN Campo Grande. Obrigado, bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.